Bom, pessoal, vamos para os materiais que a gente vai usar para fazer esse estojo, tá? Aqui eu tenho a arte da frente e de trás do estojo. Eu posso fazer esse estojo também só com a arte da frente e a parte de trás com o material principal do meu estojo, tá? Eu vou optar por fazer frente e trás com a arte, tá? Então, essa arte aqui, ela mede 21 centímetros por 15. Então, são duas artes de 21 por 15. Aqui eu tenho dois forros na mesma medida, 21 por 15, tá? Aqui eu vou usar para estruturar esse estojo o EVA, tá? Então, assim, eu sempre faço ele um pouquinho menor pra colar aqui dentro, né? Eu gosto de colar com dupla face, mas dá pra colar com cola também. Então, eu coloco ele um pouquinho menor do que essa arte. Sempre de 1 a 1,5 centímetros menor do que a arte, tá? Esse daqui vai ser a parte de dentro do meu estojo, que eu vou colocar o elástico para os lápis. Eu vou colocar dos dois lados, tá? Essa parte aqui, ela mede 19 por 13,5. Essa parte aqui são duas vezes, tá? Porque é a parte de dentro. E, da mesma forma, a gente vai usar um EVA também um pouco menor, 1 centímetro menor, pra estruturar essa parte de dentro. Eu vou usar essa parte, o fole do zíper, tá? Ele mede 54 centímetros por 6,5. Essa partinha aqui, a continuação dele é 14 por 6,5. Todos eu vou ter o principal e o forro, o principal e o forro. Essa partinha aqui é a parte que eu vou usar pra colocar essa parte de dentro no meu estojo, que ela mede 15 por 4. Essa parte. Aqui eu tenho um zíper. O zíper eu deixo um pouquinho maior que 54, eu sempre deixo, deve ter uns 57, mais ou menos. E tenho dois cursores, tá? Esse que a gente vai usar pra fazer. E também os elásticos, né? O elástico que eu vou usar é de 2,5, tá? Dá pra usar um elástico mais fino, não tem problema. Eu vou usar esse de 2,5. E também vamos usar o vivo. O vivo eu vou usar nessa cor, porque ele vai combinar com a arte. Então, vamos lá, para a confecção do estojo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso estojo eu vou colocar o elástico, vou costurar o elástico, vou mostrar para vocês como que eu faço essa costura de elástico. Aqui vai ter numa parte do forro e vai ter nas duas da parte de dentro. Esses elásticos aqui, então eu vou colocar todos aqui. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é achar o meio desse estojo. Eu vou achar o meio e fazer um pique aqui. Um pique desse lado aqui. Se você não quiser fazer pique, você pode fazer só uma marcação com giz. Aqui eu vou usar um giz, aquele que apaga com ferro. Então, ele é bem fácil de sair do material. Risquei aqui. Vou riscar essa parte também, que vai ter o elástico. Dá pra usar, em vez de fazer elástico pra lápis de cor, né, nas duas partes, se você quiser fazer um bolsinho, dá pra fazer bolso com aquelas telinhas, dá pra fazer bolso com algum material de plástico, né, ou com plástico cristal, dá pra fazer um bolsinho transparente também, né. Daí fica a seu critério. Aqui eu vou fazer tudo de lápis de cor mesmo, pra colocar o lápis de cor. Daí, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, costuro o elástico. Eu já tentei, né, já experimentei de várias formas, mas o que eu achei mais fácil é esse, que eu vou mostrar pra vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, eu uso um palito de churrasco mesmo. Então, eu faço assim. Vou costurar. Eu mudo o botão da máquina pra agulha vir pra direita. Daí, eu vou costurar aqui. Primeiro aqui eu faço uma costura de segurança. Reto mesmo. Aqui eu vou colocar o palito. E eu venho aqui. Já na minha linha que eu tinha feito, né, no risco, pra ficar bem certinho. E já coloco aqui. Sem esticar o elástico. Pra quê? Pro elástico não ficar muito apertado, tá?
tiro aqui e venho pra esse. Dou uma puxadinha pra a linha soltar e eu coloco o outro. E assim vou até o último. Gente, eu acabei de me lembrar que eu tenho um elástico bem na cor, no azul. Então, eu optei por mudar, tá? Vou fazer do fininho mesmo, mas vai ficar bem na cor, vai ficar bonitinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou começar de novo esse processo, tá? Então, é o seguinte, pessoal, eu optei por mudar para esse elástico, porque eu achei que ficou melhor, porque ficou bem na cor, tá? Então, agora, eu vou colocar essa parte junto com a principal e com o EVA no meio. Então, eu vou colar uma fita dupla face. Só pra na hora de costurar, ela não se mexer. Então, eu colo ela aqui na parte principal. E do outro lado também. E eu vou fazer isso dos dois lados, né? Com todas as partes. Aqui eu vou centralizar bem no meio também. E vou fazer com todas as partes. Daí, o próximo passo é costurar aqui e colocar o vivo. Aqui, eu fiz uma costura de segurança. Costurando essa parte do forro, já com o EVA aqui dentro. E agora, eu vou cortar essa parte que sobra aqui, tá? Essa parte aqui, que é a parte de dentro, a única coisa que eu vou fazer é colocar viés. Eu vou colocar viés antes de costurar essa daqui junto no estojo. Então, depois que colocar viés, já vai estar pronto. Agora, vivo nos dois e viés nesse. Pra fazer o viés nessa parte, esse viés que eu tô usando, eu posso fazer de duas formas. Ou dobrar e colocar direto aqui, mas eu prefiro fazer e rebater, tá? Então, eu vou costurar desse lado primeiro. Eu faço uma dobrinha aqui. Vou costurar. Achar o meio aqui, pra fazer bem certinho o meio. Então, eu vou começar aqui, depois eu viro e faço do outro lado. Agora, eu vou desvirar e rebater a costura pro outro lado. Vamos lá, então agora a gente vai colocar o vivo na peça. Eu vou trocar, vou colocar o calcador de vivo, tá? Ele é assim por dentro. Pra máquina doméstica. Então, eu vou colocar ele aqui. E vou começar a colocar no vivo. Aqui também eu vou achar o meio. E vou iniciar aqui. Essa partinha aqui é um pedaço do principal do estojo. Então, eu vou usar o mesmo material só pra dar esse acabamento aqui. Normalmente, o vivo eu coloco na industrial ou na transporte duplo, mas hoje eu vou colocar aqui pra vocês verem que dá pra fazer na doméstica.
Agora, nós vamos fazer a parte do fole do zíper. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o zíper aqui, nessa parte maior, né, de 54 por 6,5. A frente do zíper virada pra frente do material principal. E a frente do forro de costas. De frente pro material principal e de costas, o zíper de costas pra ele. Aqui eu vou trocar o calcador novamente. Vou colocar o de plastiquinho que eu gosto de usar. Deixa essa parte do zíper sobrando pra eu colocar o cursor. E pronto. Eu sempre vou estar regulando, arrumando esse zíper para que fique uma linha paralela dos 3 materiais para não ficar torto. Depois eu vou desvirar e rebater. Fazer uma costura de pesponto na parte principal. Eu gosto de usar esse molha-dedo para deslizar melhor o calcador. Passo aqui assim, ó, e ele vai deslizar melhor. Então, eu vou virando, assentando aqui e passando o molha-dedo. Agora, eu vou colocar um zíper de cada lado. Esse estojo pode ser feito com um zíper só, não precisa de 2. Mas eu gosto de colocar 2, que eu acho que fica mais bonitinho. Eu vou colocar um pra cá e o outro pra cá. Agora, eu vou pegar uma dessa partinha pequena e vou costurar aqui. Eu vou colocar frente com frente aqui e frente do forro com frente aqui. Pra não ficar torto, pra não dar erro nenhum. Então, ó, o pique ele tá aqui. Costurei, né? Frente com frente. E agora, essa parte aqui vai ter que ser frente com frente, então. Então, eu enrolo. É frente com frente também, né? Então, eu enrolo aqui pra conseguir chegar aqui. Ó. Vai ficar assim. O pique tá aqui e eu vou fazer essa mesma costura. Vai ficar assim. Então, eu vou passar a mesma costura que eu passei aqui, eu vou passar aqui. Agora sim. Agora, eu vou colocar essa parte na parte principal. Então, essa parte do zíper, essa vai ser a parte da frente do meu estojo. Porque vai ter a outra parte que tem o lápis de cor também. Então, eu vou colocar junto com a parte do zíper. Vou trocar o calcador novamente, vou colocar o calcador de vivo. Pra me auxiliar nessa costura. E agora, aqui a gente vai colocar o viés também para acabamento, né? E agora falta colocar este lado aqui. Antes, eu vou colocar a parte do meio.
Antes de colocar a outra parte, eu vou fazer essa parte aqui dos lápis de cor, tá? Então, eu vou fazer o quê? Esse retângulo eu vou dobrar pra dentro pra fazer uma barra pra não ficar sem acabamento, tá? Esse lado de cá não precisa de acabamento porque ele vai no estojo e vai junto com o viés, o viés vai dar o acabamento pra ele. Então, aqui... Ah, tá muito grande. Eu quero deixar essa parte no mesmo tamanho que essa, pra ficar bem certinho. Então, eu vou cortar um pouquinho. Então, eu vou diminuir aqui, ó. Pra ficar do mesmo tamanho, pra ficar bem bonito. Aqui também vou achar o meio. E vou costurar aqui. Deixa eu só marcar o meio aqui. E essa parte, ela vai vir aqui. Depois, o viés vai dar esse acabamento. Mas primeiro, a gente vai colocar essa parte aqui. Agora, eu vou colocar o viés aqui em toda essa parte. O estojo, ele tá do avesso, né? Então, a gente vai colocar o viés aqui, tá? Já comecei, daí eu parei pra gravar aqui. Vou colocar o viés aberto, depois eu rebato ele. Então, ele ficou assim. Aqui ele já tá com o viés em todas as partes, tá? Na parte de dentro. Agora, eu vou desvirar, então, ele. Prontinho, ele desvirado, tá? Vou fechar o zíper aqui. Prontinho. Estojo personalizado para lápis de cor. Com 1, 2, 3 partes de lápis. E aqui para colocar o restante